Hoje vamos ver o nosso treinamento de recepção. Nosso treinamento de recepção vai se basear dentro de processos mais comumente utilizados pela recepção dentro do sistema, como, por exemplo, processo de agendamento e vendas. Nós vamos começar hoje o nosso treinamento conhecendo algumas ferramentas básicas de visualização. Começando então por este ícone aqui, que são os comunicados do sistema. Aqui nos comunicados do sistema, nós teremos os avisos que o BER encaminha para a sua clínica, referente a horários de atendimento, novidades do sistema, todas as mudanças, informações importantes do sistema para vocês ficarão aqui. Então, sempre que você notar que tem este ícone aqui em vermelho, sempre clique aqui para conferir as novidades ou informações que o sistema tem para passar para ti. Continuando, nós vamos começar então aqui os nossos programas aqui no nosso ícone de cadastro. Porque o processo do atendimento do meu cliente começa pelo cadastro do mesmo. Então, por isso, nós vamos começar aqui no menu de cadastros, clientes. Aqui no meu cadastro de clientes, eu tenho todos os meus clientes já cadastrados até então, onde eu posso buscar o meu cliente pelo nome dele, posso buscar também pelo CPF, digitando apenas os números, sem colocar traços nem pontos, e também pelo contato de telefone. Então, da mesma forma, somente com os números, sem colocar traços, parênteses ou pontos, qualquer tipo de sinal, apenas os números mesmo. Aqui, além de acompanhar os cadastros que eu já possuo, eu posso incluir um novo cadastro, clicando aqui embaixo nesse ícone de incluir. Aqui eu vou cadastrar o meu cliente, adicionando o máximo de informações possíveis. Começando pelo nome, posso colocar aqui dados documentais, também posso incluir uma foto do meu cliente. Temos ainda os dados de endereço que podem ser preenchidos, dados de contato. Sempre, claro, pessoal, quando o nosso cliente ele não quer receber, por exemplo, campanhas, etc., que serão disparadas pelo sistema, se ele não quer receber no celular dele, vamos desmarcar essa caixinha de recebe SMS. E se ele não quer receber via e-mail, nós vamos desmarcar aqui essa caixinha de recebe mala direta. Assim, quando nós fizermos uma campanha, por exemplo, esse cliente não será selecionado, porque ele é um cliente que não recebe esse tipo de informação. Temos também o campo de origem, que é muito importante, pois é a partir do campo de origem que nós vamos indicar como esse cliente conheceu a nossa clínica. Por exemplo, quando eu marco a caixinha de cliente, estou indicando que esse cliente ele conheceu a minha clínica por indicação de outro cliente. E vou, inclusive, selecionar quem é esse cliente que o indicou. Tenho ainda a opção de profissional. Então, se foi um profissional que indicou esse cliente, qual foi o profissional que indicou? Ou ainda uma campanha. Então, foi por meio de uma campanha, por exemplo, de panfletos, foi uma campanha de outdoor, Instagram, Facebook. Como foi que esse cliente conheceu minha clínica? Eu vou indicar aqui essa campanha. Temos ainda outros dados complementares que podemos incluir no cadastro e também tags que podem ser selecionadas para que no futuro eu consiga selecionar esse cliente ou buscar esse cliente por meio da tag que eu incluí dentro do cadastro do mesmo. Depois de finalizarmos o cadastro do cliente, basta clicar aqui abaixo na opção de salvar e o mesmo vai listar junto dos demais. Cliente cadastrado, o que mais eu posso fazer com o cadastro desse cliente? Então, depois de cadastrado, eu posso selecionar o meu cliente e eu posso editar o cadastro dele para completar, para ajustar algum dado necessário. Além de editar, temos aqui a opção de resumo do cliente. O resumo do cliente vai trazer um resumo do cadastro do cliente. Trará também um resumo do histórico de agendamentos deste cliente, de planos adquiridos, produtos adquiridos também, vouchers que esse cliente possui e dados financeiros, todas as parcelas que esse cliente possui com a clínica também.
Além disso, também temos a opção de relacionar profissionais. Então, se esse cliente tem preferência por ser atendido por algum profissional em específico, eu posso indicar então qual é o profissional que é de preferência desse cliente. Temos também aqui abaixo a opção de relacionar convênios, onde podemos relacionar o cliente com o convênio que ele possui para que os preços desse cliente sejam diferenciados ou que tenham um desconto especial devido ao convênio que ele possui. Temos ainda aqui abaixo a opção de enviar mensagem, que pode ser via WhatsApp, SMS ou e-mail. Além da mensagem, também temos aqui abaixo a opção de solicitar atualização cadastral. Clicando nesse ícone e clicando no Sim, você vai ter um link que você pode copiar ou enviar diretamente por aqui para o seu cliente para que ele possa atualizar o cadastro dele. Quando o cliente abrir desse link, vai abrir dentro do navegador do celular ou do computador que o cliente abre desse link. Ele vai conseguir, a partir desse link, completar ou atualizar os seus dados cadastrais. Assim que o cliente finalizar este processo, o cadastro do mesmo será atualizado aqui no sistema também, conforme os dados que o cliente informou. É uma forma bem prática, bem bacana de você conseguir solicitar que o cliente mesmo atualize os seus dados cadastrais. Além desse ícone, temos também aqui ao lado a opção de compras em aberto do cliente. Nesse ícone de compras em aberto do cliente, nós teremos duas guias, as compras em aberto e as compras fechadas. Na guia de compras em aberto, nós teremos todas as compras em aberto do meu cliente. No caso, todos os agendamentos que não foram cobrados ou planos que estão pendentes e o cliente ainda não veio fechar, pedidos de venda que estão pendentes também. Então, tudo aquilo que o cliente demonstrou um interesse, mas ainda não fechou financeiro, ainda a gente não lançou financeiro no sistema, ainda não cobrou desse cliente. E nas compras fechadas, o contrário, é tudo aquilo que nós já cobramos desse cliente, todas as vendas fechadas com esse cliente. Eu posso acompanhar aqui o que esse cliente comprou e quanto que custou, qual foi o valor fechado com esse cliente. Além de conseguir, nesse ícone, acompanhar as parcelas também, e, se necessário, tornar o pagamento de alguma parcela ou a venda como um todo por essa tela também. Além disso, temos também aqui abaixo a opção de indicações do cliente. Então, lá dentro do cadastro, nós vimos como que nós podemos informar que o cliente conheceu minha clínica, teve essa origem por indicação de outro cliente. Cada vez que a gente faz esse processo, a gente vai estar alimentando esse ícone aqui. Então, aqui eu consigo ver, por exemplo, que o meu cliente 2, 6 e 13 foram indicados pelo cliente 1. Então, o cliente 1 está lá dentro do cadastro da origem desses clientes, está selecionado que a origem deles é cliente e quem indicou eles foi o cliente 1. Por isso, lista nesse ícone como esses os clientes indicados por este meu cliente, o meu cliente 1. Temos aqui abaixo também a opção de relacionar dependentes. Como funciona a relação de dependentes, pessoal? A relação de dependentes, ela serve para que eu possa vender, por exemplo, um plano para o meu cliente 1, mas o meu cliente 11 pode realizar as sessões. Por quê? Porque esse cliente ele é dependente do meu cliente 1. Então, normalmente, quando eu tenho um cliente, por exemplo, que é menor de idade, então eu preciso vender, gerar o contrato em nome de um maior de idade, ou quando são clientes que optam por comprarem juntos, por exemplo, duas irmãs, elas optam por comprarem um plano juntos e ambas realizarem. Quando eu tenho essa possibilidade na clínica, então eu posso criar essa relação de dependentes. Porque se eu vender um plano para o cliente 1, o cliente 11, que é dependente, ele vai conseguir realizar esses procedimentos. É a única hipótese onde eu posso vender um plano para um cliente e outro cliente realizar as sessões. Do contrário, a única forma é só vender para o cliente, só aquele cliente pode utilizar. Então, essa é a única forma onde eu tenho este caso específico, onde eu vou vender para o cliente 1, mas o cliente 11 vai conseguir realizar os serviços. Aqui, por último, temos a opção de importar clientes. Então, se vocês já têm vários cadastros de clientes, vocês querem trazer todos de uma única vez para o sistema,
Vocês podem baixar aqui o nosso modelo de arquivo para importação, preencher-o certinho conforme está nas colunas de acordo e o modelo, e vocês podem depois ajustar quais são os padrões que vocês querem para esses clientes e fazer upload da planilha preenchida. Ao salvar todos os cadastros desses clientes, virão para o sistema de forma automática, então é uma forma de eu fazer vários cadastros de uma única vez. Além disso, pessoal, então finalizamos aqui o nosso cadastro de cliente, mas não é a única forma de cadastrar. Também posso cadastrar meu cliente direto pela agenda. Então agora a gente vai lá para a nossa agenda, pessoal. Então, pessoal, menu de processos, agenda. Aqui na nossa agenda, pessoal, o primeiro ponto que nós vamos aprender são as visões da agenda. Nós temos a visão por profissionais, que é essa aqui, onde eu tenho um profissional ao lado do outro, a visão por equipamentos e a visão por salas. Em ambas essas visões, eu tenho as formas de visualizar, como, por exemplo, a visão por especialidade, que é essa aqui. Então, aqui na lateral, eu tenho as especialidades. Quando eu marco, por exemplo, que eu quero ver a agenda do meu biomédico. Então, marquei a caixinha aqui, biomédico, por exemplo, vou estar a agenda dos meus biomédicos. Quando eu marco a caixinha esteticista, vai mostrar aqui biomédicos mais esteticistas. Marquei dermatofuncional, vão estar ambos. Esteticistas, biomédicos e dermatofuncional. Então, terei todas aqui as minhas especialidades, conforme selecionados aqui na lateral. Um ao lado do outro. Tenho também a visão diária. Na visão diária, eu consigo ver a agenda de um profissional por vez. Então, agora eu estou vendo a da Fabiana. Vou clicar aqui na do Luan, vou ver a do Luan. Da Mariana, vou conseguir ver a agenda aqui da Mariana. Da Viviane, vou conseguir ver aqui a agenda da Viviane. Tenho também a visão semanal. A visão semanal também preciso selecionar de qual profissional que eu quero ver. Então, por exemplo, vou ver aqui a agenda da Fabiana, vou trazer a semana toda da minha profissional Fabiana. Aqui na lateral, pessoal, nesse íconezinho de configurações, nós podemos ajustar quais são as visões que nós queremos acompanhar. Então, vou marcar as que eu quero acompanhar e padrão nas que eu quero que, quando eu abro a agenda, já traga essa visão, que é a que eu mais uso. Assim, toda vez que eu abrir a agenda, já vai trazer a minha visão padrão. Temos ainda o parâmetro de mostrar informações, quando clicar ou quando passar o cursor do mouse por cima ou não mostrar. As informações é essa caixinha roxa aqui, que aparece com mais dados do agendamento sem que eu precise clicar sobre o agendamento e editá-lo para ver esses dados. Então, quando eu passo com o cursor ou quando clico no agendamento, já trazem esses dados aqui para mim. Agora que nós já vimos um pouquinho sobre as visões da agenda, vamos aprender um pouquinho sobre o processo de agendamento em si. Então, primeiramente, eu tenho aqui o meu dia da agenda. Aqui em cima, nesse calendário, eu posso guiar em qual dia que eu quero visualizar, por exemplo. Aqui, nessa opção de avançar ou de voltar um dia, eu posso ir um dia para frente ou voltar um dia também. Ou ainda, esconder esse filtro lateral para ter uma visão um pouco maior da minha agenda. Aqui na opção de filtrar horários, nós temos alguns filtros a mais. Nós podemos filtrar por um horário em específico, por exemplo, quero ver a minha agenda somente das 9 até as 10. Aqui você vai mostrar somente esse horário em específico da minha agenda. Eu posso depois também limpar esse filtro. Posso filtrar por um cliente em específico. Então, filtrando por um cliente específico, eu vou conseguir acompanhar todos os agendamentos desse cliente em si. Posso filtrar somente agendamentos sem finalizar, são aqueles que não foram dados como atendidos ou cancelados, desmarcados. Somente os finalizados, são aqueles que já foram atendidos, cancelados ou desmarcados. Posso clicar em exibir cancelados para ver os agendamentos que já foram cancelados, que por padrão não listam normalmente, né? Já dão lugar para que eu possa agendar outro cliente.
exibir cobrados para ver somente os agendamentos que foram cobrados, exibir sem cobrança para ver somente os agendamentos que ainda não foram cobrados. Agora, pessoal, vamos incluir um agendamento aqui comigo. Então, para incluir um agendamento, nós vamos selecionar um horário disponível e vamos clicar aqui abaixo no ícone de incluir, ou clicar com o botão direito do mouse e clicar na opção de incluir. Primeiro passo, pessoal, se eu já tenho esse cliente cadastrado, eu vou apenas selecioná-lo. Posso, inclusive, buscar por esse cliente. Se esse cliente ainda não foi cadastrado, eu posso clicar aqui direto no ícone de incluir novo cliente e cadastrá-lo na hora, colocando aqui os dados desse cliente e salvando. No momento de agendar nosso cliente, nós vamos indicar, então, o profissional que vai atendê-lo, vamos indicar a data, o horário e o tipo do agendamento. Os mais usados são serviço e avaliação. Quando eu seleciono o tipo serviço, eu preciso necessariamente indicar qual serviço esse cliente vai realizar. Por exemplo, drenagem linfática e limpeza de pele. Selecionei 2 serviços que esse cliente vai realizar. Caso esse cliente não fosse realizar nenhum serviço, mas na verdade uma avaliação, eu indicaria aqui no tipo, o tipo avaliação. Quando eu seleciono o tipo avaliação, eu não preciso selecionar nenhum serviço em específico, porque o sistema já compreende que o cliente vai passar por uma avaliação, então ainda não tem um serviço definido que ele vai realizar. Ele vai passar nesse instante por uma avaliação. Depois de indicarmos o tipo do agendamento e, caso seja o tipo serviço, selecionarmos o serviço que esse nosso cliente vai realizar, podemos ainda selecionar qual será a sala que será utilizada para realizar esses procedimentos. Podemos indicar um equipamento que será utilizado também, a área onde será aplicado esse serviço e o status desse agendamento. Então, depois de indicar todos os campos necessários, vamos indicar o status desse agendamento. Se ele está marcado, confirmado, aguardando, em andamento, atendido, cancelado, falhou, antecipado ou desmarcado. Nesses status, pessoal, peço cuidado para alguns em específico. Esses em específico são atendido, cancelado, falhou e desmarcado. Por quê? Atendido. Quando eu uso o status de atendido e salvo esse agendamento, eu não consigo mais editar depois ele. Não vou conseguir editar esse serviço, essa sala, esse horário. Não vou conseguir mais modificar esse agendamento. Justamente porque eu já indiquei que o cliente foi atendido nessas condições. Somente reabrindo esse agendamento depois. Por isso, eu só uso o atendido quando, de fato, já finalizei o procedimento com o cliente. Outro status que eu peço cuidado é o status de cancelado e desmarcado. O status de cancelado e desmarcado, quando nós usamos esse status e salvamos o nosso agendamento, ele some da agenda, justamente para liberar esse horário para que eu possa agendar outro cliente. Mas ele mantém no histórico do cliente e quando eu marco aquela opção que nós vimos anteriormente de visualizar os cancelados também, o exibir cancelados, você vai conseguir visualizá-los de volta. Mas é importante lembrar, né, para que serve esse status? Esse status serve para indicar que o cliente cancelou, desmarcou, e caso eu esteja agendando uma sessão de um plano desse cliente, a sessão vai voltar para o pacote do cliente para que ele possa realizar novamente em outro momento. Outra opção também, status, é o status de falhou. O status de falhou, pessoal, nós vamos utilizar esse status quando eu quiser indicar que o cliente ele não realizou o procedimento, mas mesmo assim eu quero descontar essa sessão do plano do cliente, por exemplo. Esse agendamento vai continuar listando na agenda na cor vermelha, mas vai descontar a sessão do pacote do cliente.
mesmo indicando que ele não realizou este procedimento. Então, cuidado na hora de usar esses status, pessoal, para que desconte certinho a exceção do plano conforme vocês desejam. Além disso, temos também a opção de tipo de observação, onde podemos selecionar tipos de observação específicos para diferenciar a cor desse agendamento, principalmente. Esses tipos de observação são cadastrados lá no menu de configurações dos nossos parâmetros gerais. Então, aqui na guia agendamento, nossos parâmetros gerais, nós temos os tipos de observação, onde podemos cadastrar o tipo de observação e ainda incluir uma cor para destacar os agendamentos com essa cor em específico, justamente para diferenciar dos demais. E depois de cadastrado o tipo de observação, basta selecioná-lo no momento de inclusão do agendamento. Além disso, também posso adicionar aqui um tipo de observação para destacar a cor e posso ainda colocar uma observação de fato. A observação ela é um campo livre, onde eu posso digitar o que eu quiser. Por exemplo, posso colocar aqui, cliente informou que vai chegar atrasado. Ou, cliente gosta de ser recebido com café. Então, eu posso colocar as demais informações que eu precisar, toda e qualquer observação referente a esse agendamento. Afinal de contas, é um campo livre, eu posso digitar o que eu desejar. Aqui abaixo, no campo de disponibilidade, pessoal, nós conseguimos acompanhar se esse horário, equipamento, sala, profissional, está livre, está com tudo ok para que eu possa salvar esse agendamento. Se algo estiver impedindo de eu salvar o agendamento, por exemplo, a sala já está ocupada, hoje o profissional já está ocupado, algo do gênero, aqui no campo de disponibilidade, essa mãozinha vai ficar com o negativo e trazendo uma mensagem do porquê que eu não estou conseguindo salvar este agendamento. Se está tudo ok, então podemos salvar o nosso agendamento, podemos clicar na opção de salvar. Prontinho, agendamento salvo, ele vai passar a listar na agenda com a cor compatível ao status que está definido dentro desse agendamento. Certinho? Então, vamos lá, pessoal. Já incluímos aqui o nosso agendamento, perfeito. Agora, o que mais a gente pode fazer além de incluir esse agendamento? Nós podemos, selecionando mesmo, editar, clicando nesse ícone de editar. Podemos excluir o agendamento. Podemos ir para o painel de atendimentos, que vocês verão lá dentro do nosso treinamento de atendimentos. Podemos abrir o painel do cliente, que é aquele mesmo resumo que nós já vimos lá dentro do cadastro do cliente, onde vai trazer um resumo de tudo que o cliente adquiriu, histórico, etc. Podemos cobrar esse agendamento. Então, clicando aqui nesse ícone de financeiro, nós conseguimos cobrar esse agendamento. A gente pode clicar aqui em incluir. Nós veremos aqui para essa telinha que é as compras em aberto do cliente. O serviço que nós selecionamos lá durante o agendamento, ele já vem selecionado, mas eu posso selecionar outros agendamentos que eu queira cobrar juntos, por exemplo. E depois de ajustar, aplicar o desconto que esse cliente terá, caso ele tenha algum tipo de desconto, eu posso fechar a minha venda. Vou vir aqui na minha telinha de parcelado à vista, 2 cartões de recorrente mensal. Eu só utilizo caso seja uma integração específica, como por exemplo da PagoLivre ou do Pagar.me, que utilizam essas formas aqui. Do contrário, é sempre parcelado à vista. Eu vou selecionar a minha forma de pagamento, a quantidade de parcelas. Se eu já recebi, marco a caixinha de pago. Se ainda não recebi, deixo em aberto e clico na opção de gerar financeiro. Lançamento financeiro. Prontinho, agora o meu agendamento ele já foi cobrado com sucesso. Agora, aqui no ícone do financeiro, só listam 2 opções. A opção de estornar, caso eu tenha cobrado algo errado, por exemplo, e a opção de parcelas, onde eu posso visualizar as parcelas dessa venda. Além da opção de financeiro, temos aqui ainda a opção de auditoria, que vai mostrar para nós todas as alterações realizadas dentro desse agendamento. Então, trará
qual foi o usuário que incluiu esse agendamento, qual foi o usuário que alterou esse agendamento e também a data e horário dessa alteração. Temos ainda a opção de solicitar atualização cadastral, que é a mesma que nós vimos lá no cadastro do cliente, mas também fica disponível aqui na tela de agenda. A opção de imprimir a agenda de um profissional, por exemplo, em PDF ou em Excel. E temos também a opção de atualizar, para atualizar a nossa agenda. E aqui em outras opções, temos algumas possibilidades. Nós temos aqui a opção de agendamento de sessões. Então, seja uma sessão avulsa ou uma sessão de plano, eu tenho aqui a opção de agendar sessões. Quando eu seleciono um agendamento que é de um plano, libera a opção de agendar sessões de plano. Quando eu seleciono um agendamento que é avulso, libera a opção de agendar sessões avulsas. Para que serve esse agendamento, pessoal? Serve para que eu possa fazer vários agendamentos de uma vez só. Então, eu vou selecionar o serviço que o cliente vai realizar, o profissional. Vou selecionar aqui a data e horário, por exemplo. E vou selecionar se eu quero incluir esses agendamentos de forma manual, 1 a 1, ou eu posso colocar diário, então vão ser vários dias consecutivos, semanal, então vai ser semanalmente esse agendamento, quinzenal, mensal ou dias da semana. Por exemplo, toda terça e toda sexta. E quantos agendamentos eu quero gerar? Então, eu quero gerar, por exemplo, 10 agendamentos. E vou clicar aqui em gerar sessões. O sistema ele vai gerar esses agendamentos para mim. Então, conforme o critério que eu adotei aqui acima, e aqui eu consigo notar o que não deu certo, por exemplo, por quê? Por exemplo, eu já tenho um agendamento nesse horário para esse profissional aqui nesse dia. Então, eu posso ajustar o horário somente desse agendamento, de forma que ele libere e indique que está tudo ok. Prontinho, os 10 agendamentos estão ok, então eu posso clicar em salvar. Agora, todos esses agendamentos já vão automaticamente para a agenda, sem que eu precise incluir um a um. Além do agendamento automático, nós também temos a opção de gerenciar bloqueio. Então, eu posso bloquear um horário que eu desejo, por exemplo. Então, quero bloquear a agenda dessa profissional. Eu vou selecionar o horário, vou clicar em outras opções, gerenciar bloqueio. Eu posso bloquear o horário ou o período como um todo. Vou bloquear esse horário. Vou colocar aqui o motivo, por exemplo, reunião. Pode ser um bloqueio ou uma reserva. Prontinho, agora esse horário aqui está bloqueado, significa que eu não consigo agendar clientes para este horário. A mesma coisa acontece com o bloqueio por período. A única diferença é que eu vou selecionar o período como um todo. E vou salvar. Prontinho, agora já está bloqueado todo esse horário. Além disso, o que mais eu posso fazer então aqui dentro da nossa agenda? Nós temos aqui em outras opções a opção de turno, para que nós possamos cadastrar o turno, no caso do meu profissional, da minha sala ou do meu equipamento, ou incluir um horário adicional. Então, cada sala, cada profissional, cada equipamento tem o seu turno, onde fica disponível para agendamentos. Eu posso, a partir dessa opção, criar um horário adicional. Por exemplo, este profissional hoje, ele vai trabalhar depois das 17. Ele vai trabalhar das 17 até as 20. E vou salvar. O que vai acontecer? Lá na agenda desse profissional, vai liberar esse horário para que eu possa agendar clientes por mais tempo do que eu poderia normalmente. Eu normalmente terminaria aqui às 17, mas hoje está liberado até as 20 horas para que eu possa agendar clientes para este profissional. E por último, podemos também enviar uma mensagem para o nosso cliente.
Então, aqui em outras opções, temos a opção de enviar mensagem via SMS, e-mail ou WhatsApp. Em ambas as opções, eu posso já deixar um texto padronizado para facilitar esse envio. Então, aqui nesse ícone de configurar modelo de mensagem, clicando aqui abaixo na opção de incluir, você vai conseguir incluir um modelo de texto já com todos os padrões desejados. Vamos mostrar aqui este exemplo. Eu tenho aqui já o meu texto e com os meus coringas. São esses ícones aqui. É só clicar aqui no coringa, que ele vai gerar aqui para que vocês possam usar esse coringa para ser substituído pelo dado do cliente. Como, por exemplo, o nome, a data, o horário e o procedimento que o cliente vai realizar. Assim, quando vocês estiverem lá na agenda, vai ser automaticamente preenchido esses dados com os dados do cliente. Por exemplo, cliente 5. Essa mensagem é para lembrar do seu agendamento para realizar o serviço de Botox Retorno, no caso, ele tem uma sessão para realizar e já está agendado para realizar essa mesma sessão, que está marcado para o dia 2/1 de 2023, às 10h45, com a profissional Fabiana, na Clínica Belli Treinamentos. Te aguardo. Então, aqui eu já tenho a mensagem de forma mais prática, é só enviar aqui para o meu cliente e já está montadinha, prontinha para uso. Além dessas opções aqui abaixo, pessoal, quando nós clicamos em cima de um agendamento e clicamos com o botão direito do mouse, também listam algumas dessas opções, como, por exemplo, modificar para editar o agendamento, finalizar atendimento para deixar esse agendamento com o status de atendido, alterar o status para que eu possa alterar para os demais status, eliminar, financeiro, atendimentos, enviar questionário. Essa opção é um pouquinho diferente. Então, por exemplo, se eu já cadastrei um questionário lá no meu painel de atendimentos, conforme vocês aprendem a cadastrar lá pelo nosso treinamento, né, de atendimentos, você pode, clicando aqui nesse ícone, enviar o link do questionário para que o cliente já possa ir agilizando o seu atendimento com a resposta desse questionário. Basta selecionar qual questionário que nós queremos, clicar aqui na opção de gerar link para questionário e enviar esse link para o nosso cliente, para que ele possa, a partir dele, responder esse questionário, que automaticamente vai vir aqui para o histórico desse cliente. Além dessa opção, temos o agendamento de sessões, que nós já vimos, o painel do cliente, que é o resumo, a auditoria, auxiliares. Eu posso indicar, por exemplo, que este agendamento ele teve um auxiliar. Então, além do profissional responsável, teve um outro profissional que auxiliou no atendimento. Temos também a opção de enviar mensagem, imprimir a agenda e a opção de ficha ou contrato. Ficha, pessoal, aquela ficha onde eu preencherei aqui, coletarei a assinatura para ter certeza, para ter uma informação gravada de que esse cliente de fato realizou esse procedimento nesse dia. Então, você vai imprimir essa ficha, vai coletar os dados e coletar a assinatura do cliente, para informar que de fato ele realizou esse procedimento nesse dia. E por último, a opção de contrato, que libera após eu cobrar um agendamento avulso, ele vai liberar a opção de contrato, onde eu posso selecionar o modelo de contrato que eu quero utilizar e clicar aqui na opção do OK. Prontinho, o contrato foi gerado com todos os serviços e especificações. Então, pessoal, agora que nós já vemos todos os pontos de inclusão, edição, alteração da agenda, nós vamos para outros programas que são afins da agenda. Os nossos outros programas que são relativos à agenda vão ficar aqui no menu de processos. Começando pelo nosso programa de gerenciar agendamentos. O programa Gerenciar Agendamentos, ele serve para realizarmos alterações em massa nos nossos agendamentos. Então, podemos buscar, por exemplo, por agendamentos que estão para um profissional em específico, dentro de um período determinado, e ajustar esses agendamentos. Vamos pegar todos os agendamentos que estão, por exemplo, a partir de amanhã
até o dia 16/1 para este profissional. E posso transferir todos eles de uma vez só para a agenda de outro profissional, por exemplo. Eu vou selecionar os agendamentos, vou clicar aqui em opções e eu posso escolher o que eu quero alterar. Se é o status, se é a hora inicial, a data, se é o profissional. Depois de ajustar o que eu desejo, vou selecionar qual será o novo profissional responsável por esses atendimentos, por exemplo, e vou salvar. O sistema ele vai trazer quais agendamentos foi possível ajustar e quais não e o porquê. Depois de ajustarmos o que é necessário, vamos conseguir testar novamente para fazer este processo. Temos ainda outro programa chamado Reabrir Atendimentos. O programa de Reabrir Atendimentos, ele serve para que a gente possa voltar para o status de marcado agendamentos com o status de atendido, cancelado, desmarcado, falhou ou que foram excluídos. Para isso, eu só preciso selecionar o agendamento e clicar aqui abaixo na opção de reabrir. Assim, o mesmo volta para a agenda com o status de marcado, permitindo que seja alterado. Outro programa que tem relação com a agenda e com o cadastro de clientes é lá no menu de cadastros, onde nós temos um programa chamado Unificação de Clientes. Aqui eu terei os clientes que têm algum dado em comum. Por exemplo, vamos supor que lá no meu cadastro de clientes tenha 2 clientes que são clientes 02. Prontinho. Então, agora eu tenho 2 clientes 02. Quando eu vou lá para a unificação de clientes, eu busco aqui clientes pelo nome, que tem nome igual, eu vou conseguir acompanhar esses 2 cadastros. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar os cadastros que eu quero unificar e vou clicar aqui na opção de unificar cliente. Vou selecionar o cadastro que será utilizado como padrão e vou avançar. Aqui, os dados que são diferentes de um cadastro para o outro, eu vou conseguir escolher qual que eu vou optar por manter. E depois disso, é só salvar. Quando a gente unifica, o histórico de agendamentos, de financeiro, de compras de ambos os clientes vai se tornar um só. Então, todos eles vão ficar vinculados ao mesmo cliente. É uma forma prática que eu posso utilizar para quando acontece de eu cadastrar 2 vezes o mesmo cliente, eu acabo ficando com históricos individualizados de cada um. Assim, com a unificação, eu vou juntar esses dados e vão ficar todos no mesmo lugar. Agora, pessoal, que nós já vimos o processo que envolve a agenda, nós vamos aprender um pouquinho sobre a venda de planos. Então, a venda de planos, ela acontece aqui no menu de processos, na opção de venda de planos. Eu vou utilizar a venda de planos para quando eu quiser realizar uma venda, por exemplo, e essa venda, ela vai envolver mais do que um serviço ou mais do que uma seção do mesmo serviço. Para fazer essa venda, nós vamos clicar aqui abaixo na opção de incluir, vamos selecionar um cliente, o que esse cliente está adquirindo, então eu vou selecionar os serviços que esse cliente está adquirindo e quantas sessões ele está adquirindo também. Depois de ajustar, caso tenha algum serviço que é cortesia, eu vou marcar esse serviço e eu vou marcar aqui a caixinha de cortesia. Daí esse serviço aqui não será cobrado, ele não será considerado aqui no cálculo final. Depois de selecionar os serviços e as quantidades de sessões que o cliente vai realizar, nós podemos aplicar aqui ainda algum tipo de desconto, seja em percentual ou valor em real. Depois de aplicarmos o desconto, podemos ainda adicionar aqui algum tipo de observação. Feito isso, pessoal, nós vamos salvar aqui o nosso plano e podemos aqui em opções fazer 2 coisas, ou gerar uma proposta ou aprovar. Quando eu clico em proposta, eu vou montar uma proposta para o meu cliente. Terei a validade dessa proposta,
terei aqui um valor de entrada que o cliente vai precisar dar, a quantidade de parcelas, a forma de pagamento, a data de vencimento da primeira parcela e a temperatura da negociação. Depois disso, eu só preciso clicar aqui em PDF para gerar esse PDF para que eu possa entregar para o meu cliente com a proposta que eu girei para ele. E agora me resta uma opção, aprovar. Então, quando o cliente disser que vai fechar, que é isso mesmo, eu posso vir aqui e aprovar esse plano. Do contrário, eu posso deixar apenas esse plano salvo. Ele vai ficar salvo aqui como um plano pendente, para quando o cliente quiser fechar, eu só vou clicar aqui e opções, aprovar. Aprovar é lançar o financeiro do plano. Então, também posso aplicar aqui descontos, etc. Vou clicar aqui em fechar venda, selecionar a forma de pagamento, valor de entrada, quantidade de parcelas. Se eu já recebi, marco como pago. Se ainda não recebi, deixo em aberto. E clico aqui em gerar financeiro, lançamento financeiro. Prontinho, plano aprovado. Agora o status dele mudou de pendente para aprovado. E eu tenho aqui nessa lupinha a opção de consultar o saldo deste plano, quantas sessões o cliente tem para realizar de cada serviço. E cada vez que eu agendar uma sessão, vai descontando aqui desse saldo. A outra opção de venda de planos é a venda de planos cadastrados. Então, eu vou, no mesmo formato, vir aqui na opção de incluir dentro de venda de planos, mas dessa vez eu vou clicar aqui em planos cadastrados no sistema. E aqui eu vou selecionar qual é o plano que eu quero vender para o cliente nesse momento. Lembrando, pessoal, o cadastro desse plano acontece lá no menu de cadastros em planos de tratamento estética. E depois de cadastrado, o plano já fica disponível aqui só para a utilização mesmo. Selecionado o plano, já vai vir selecionado o serviço, a quantidade de sessões que o cliente vai realizar, a validade e aqui também tudo definido em questões de valores também do plano. Posso ainda aplicar algum tipo de desconto por aqui e depois salvar. E então, gera uma proposta ou aprovar, da mesma forma que nós fizemos com o outro plano. Outro dado importante, pessoal, aqui dentro do cadastro do plano, é que nós podemos colocar um vendedor, isso é muito importante, quem está vendendo esse plano, qual foi o profissional que indicou a realização desses procedimentos e um ID de avaliação. É muito importante, pessoal, justamente para que a gente possa indicar quais foram as avaliações que resultaram nessa venda. Então, por exemplo, foi essa avaliação aqui que resultou nessa venda, para que depois, lá no relatório de avaliações convertidas em venda, esse dado fique certinho. Então, por isso é importante também indicar aqui o ID da avaliação. Feito isso, pessoal, então aqui na telinha de venda de planos, o que eu posso fazer? Depois do plano aprovado, eu posso vir aqui em opções de volta. Aqui agora liberaram outras opções para mim, como por exemplo a opção de contrato, que é para mim gerar o contrato sobre essa venda. Então eu vou selecionar o modelo de contrato que eu quero utilizar e clicar aqui na opção do OK. Prontinho, o contrato será gerado com todos os dados, com as informações de financeiro, com os serviços que foram vendidos para o cliente, as cláusulas contratuais também, tudo certinho. Se eu quiser acompanhar esse contrato depois, eu vou clicar aqui em opções, contrato e vou na guia de reimprimir. Vai ficar esse contrato aqui para que eu possa acompanhar quando que ele foi assinado eletronicamente, por exemplo, ou algum outro dado que eu precise referente ao mesmo. Ainda aqui no Venda de Planos, nós temos aqui na engrenagem de opções a possibilidade de gerar uma ficha de sessões. Temos aqui ficha e sessões. A ficha ele vai gerar dessa forma, permitindo que você preencha manualmente e colete a assinatura aqui do cliente. Já a opção aqui de sessões, ele vai buscar os dados conforme estão dentro dos agendamentos desse cliente. Como esse cliente não teve nenhum agendamento desse plano ainda, ele não conseguiu gerar essa ficha. Assim que eu agendar uma sessão desse plano, vou conseguir gerar aqui na opção de sessões. Então, vamos agendar aqui uma sessão já para aproveitar para ver o processo de agendamento. Nós vamos lá na nossa agenda e vamos adicionar aqui
um horário disponível. Vamos clicar aqui na opção de incluir. Vamos incluir aqui o nosso cliente. Assim que eu seleciono o cliente na agenda, automaticamente já vem selecionado o plano que esse cliente possui. Eu consigo, inclusive, aqui nesse ícone da lupa, consultar o saldo de sessões desse plano. E quando eu venho aqui no serviço para agendar o serviço que esse cliente vai realizar, listam para mim somente os serviços que esse cliente possui aqui contratado dentro do plano, e não todos os serviços que eu tenho aqui disponíveis na clínica. Automaticamente aqui eu já tenho, então, todos os serviços, né? Eu posso selecionar um ou vários serviços que o cliente vai realizar deste plano e eu vou agendar, vou salvar aqui o meu agendamento. Cada vez que eu salvo aqui um agendamento do meu cliente com um plano, lá no saldo geral do plano desse cliente, esse agendamento já é descontado aqui no saldo. Então, agendei uma sessão de cada, já descontou aqui uma sessão de cada. Como aqui era uma única sessão, eu já não tenho mais saldo. Aqui eu ainda tenho saldo restante. E quando eu coloco o status de cancelado ou desmarcado, esse atendimento, ele volta para o saldo do meu cliente. Então, essas sessões podem ser realizadas de volta futuramente por este cliente. Além disso, então, agora que a gente já agendou essas sessões, quando a gente vem aqui no ícone de sessões, a gente consegue gerar, então, esse documento. Ele vai buscar aqui as datas dos agendamentos, o profissional, o status, para que a gente possa só coletar a assinatura do cliente. Aqui nós também temos a opção de estornar. Então, se porventura eu aprovei o plano, mas acabei aprovando errado ou preciso mudar algum dado, eu posso fazer, então, este processo de estornar o plano, que é desfazer essa venda. Ou posso ainda rescindir. A rescisão, ela é diferente do estorno. O estorno vai desfazer essa venda por completo, como se ela nunca tivesse existido, para que eu possa pegar esse plano que vai ficar com status de pendente e aprovar de volta com as condições corretas. A rescisão eu utilizo quando o cliente ele está na metade do tratamento, por exemplo, e ele opta por cancelar ou interromper esse tratamento. O que vai acontecer? Eu vou manter o histórico de agendamentos que esse cliente possui, eu vou poder excluir parte apenas do financeiro. Então, por exemplo, o cliente pagou metade do tratamento, a outra metade eu não vou cobrar porque ele não vai realizar. Então, eu tenho essa opção, pessoal, de conseguir deixar parte em aberto e parte não. Quando eu tenho aqui um plano aprovado, então, e eu clico aqui na opção de rescindir, eu vou clicar aqui no sim, eu vou indicar o motivo, vou salvar. Se eu tenho parcelas em aberto vinculadas a esse plano, eu posso optar por excluir essas parcelas. Só as parcelas em aberto, tá, pessoal? Parcelas já confirmadas eu não consigo excluir. Então, eu excluí parte do meu financeiro ou todo o financeiro vinculado com este plano, mas eu mantenho o histórico dos serviços que já foram realizados por esse cliente. Mas o saldo não vai ficar mais disponível. Então, se o cliente ele tinha 2 sessões para realizar ainda, eu não vou conseguir mais agendar, porque este plano está agora suspenso, eu não consigo mais agendar as sessões que esse cliente ainda teria disponível para realizar. Então, é literalmente interromper. Então, eu já realizei algumas sessões, já peguei algumas parcelas, mas agora eu interrompi. Então, eu posso optar por apagar as parcelas que ainda estavam em aberto e o cliente não consegue mais realizar as sessões que ele teria direito por este plano. E o estorno desfaz por completo. Eu não posso ter agendamento com status diferente de marcado, porque todos os agendamentos vão sumir, não posso ter nenhum agendamento vinculado com este plano. Eu não posso ser financeiro confirmado, eu preciso estornar as parcelas para aí sim eu conseguir estornar de fato essa venda. Então, eu desfaço essa venda no estorno e eu interrompo o tratamento pela rescisão. Ainda temos aqui a opção de parcelas para visualizar a situação das parcelas e as parcelas em si deste plano. A opção de agendamento automático para fazer aqui os agendamentos igual a gente viu lá na agenda, né? Que inclui todos de uma vez ou vários de uma vez. E transferência de saldo. A transferência de saldo, para que ela serve, pessoal? A transferência de saldo, ela serve para quando eu quero, por exemplo, o cliente ele tem 2 planos adquiridos comigo. Ele tem esses 2 planos e eu quero deixar o saldo vinculado
todo ele com um plano só, para que eu possa agendar todos de uma vez no mesmo agendamento, por exemplo. Então, eu posso transferir o saldo de um plano para outro, mas sempre planos do mesmo cliente. Então, essas são as minhas principais opções, pessoal. A gente já viu aqui em todas as nossas opções. Temos ainda aqui a opção de gerar PDF ou Excel dessa visualização que nós estamos vendo, e de auditoria também, para ver qual foi o usuário, por exemplo, que incluiu, que aprovou, o que foi realizado dentro deste plano. Aqui em mais filtros também podemos ver aqui opções de filtrar por indicações, filtrar por vendedor, somente vencidos, somente finalizados, somente planos que têm cortesia. Tudo isso a gente consegue filtrar por aqui. E se preciso também podemos alterar aqui a data de validade do plano ou a data da venda em si, clicando nesse íconezinho aqui de editar. Então essa foi a nossa venda de planos, pessoal. Então aqui nós acompanhamos nosso processo de venda de planos também. Para finalizar então o nosso treinamento de recepção, nós vamos ver um relatório que nos ajuda a controlar essas vendas realizadas no dia. Então, esse relatório, ele vai ficar aqui no menu de processos e ele se chama controle de vendas. Aqui nesse relatório, a gente pode ter um geral das compras em aberto, então os agendamentos que eu ainda não finalizei, ou venda de planos que eu lancei, mas ainda não aprovei. Um geral das compras fechadas conforme o filtro aplicado. Então, eu consigo acompanhar aqui todas as compras que eu fechei, para quais clientes foram, que eu vendi. Tenho aqui também o responsável e o vendedor. É diferente, pessoal, porque o responsável é a pessoa que lançou no sistema. E vendedor é a pessoa que foi selecionada no campo vendedor no ato da venda. Certinho, pessoal. Posso buscar por um cliente em específico. E tenho também aqui um resumo de recebimentos. Né? Então, aqui eu tenho um resumo de recebimentos do dia ou do período filtrado, né? De forma geral. Posso buscar por data de vencimento, competência, confirmação, lançamento. Tem um geral aqui para que eu possa acompanhar. Bem bacana, pessoal. Bem prático essa visualização também. Além disso, também posso ter o meu fechamento de vendas do dia. O meu fechamento de vendas do dia, ele serve para que eu possa acompanhar as vendas de cada vendedor. Então, por exemplo, aqui eu estou visualizando as vendas do meu vendedor administrador. Então, eu tenho aqui o meu total. Foram 7 vendas realizadas no dia de hoje. O total vendido foram R$ 4.490. As formas de pagamento. Então, de todo esse valor vendido, R$ 200 foram no dinheiro, R$ 1.250 em boleto bancário e R$ 2.490 em cartão de crédito de 2 a 6 vezes. Aqui eu tenho um resumo de todas as vendas, para quais clientes foram, o que foi vendido. E eu posso gerar um Excel, um PDF, consultar as parcelas dessa venda. E posso também fechar. Então, se eu acompanhei, está certo minhas vendas, está de acordo, lancei tudo certinho, posso fazer aqui o fechamento das vendas do dia. Faço isso com cada um dos meus profissionais, cada um dos meus vendedores. Lembrando, pessoal, somente o usuário administrador tem essa visão aqui, onde pode ver as vendas de todos os vendedores. As outras pessoas, os outros usuários que não são administradores, eles vão ver apenas as suas vendas. Não vão conseguir ver as vendas de todos os outros profissionais, apenas as suas. E eu tenho também o filtro pessoal de vendedor ou responsável. Então, eu quero ver todas as vendas onde o vendedor foi o administrador. Ou o responsável. Responsável é o usuário que estava logado quando fez essa venda. E agora, o vendedor é o profissional que foi selecionado no campo vendedor durante o ato da venda, que pode ser pessoas diferentes. Então, certinho, pessoal. Esse fechamento de vendas do dia ajuda bastante vocês acompanharem o desempenho e é bom para cada profissional acompanhar as suas vendas e no final do dia fazer esse fechamento, essa conferência e dar o ok aqui de que conferiu e está de acordo com as vendas que realizou no dia. Então, pessoal, esse foi o nosso treinamento de recepção. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem entrar em contato conosco. Aqui nesse ícone de suporte, nós temos nossos contatos de WhatsApp, aqui
e também chat, também temos vários tutoriais gravados aqui na nossa central de ajuda, para que vocês possam adquirir cada vez mais conhecimento sobre o sistema e retirar as dúvidas necessárias. Então, pessoal, qualquer dúvida, entre em contato conosco, estamos à disposição e tenham um excelente dia. Até mais!